Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos trazer de volta o nosso Mostre que Sabe, o quarto episódio. Recebemos um bom feedback nos 3 primeiros vídeos, então optamos em trazer já o nosso quarto episódio. Aqui, um game totalmente lúdico e totalmente bíblico, onde nós mostramos que sabemos um pouco da palavra de Deus. Então eu quero pedir que você reúna a sua família, os seus filhos ao redor da mesa, que vocês peguem aí uma prancheta, um pedaço de papel, uma folha e que venham anotar a sua pontuação e depois deixar aqui nos comentários qual a pontuação que você fez. O jogo funciona dessa forma. São 10 perguntas, sendo que 3 delas valem 10 pontos, outras 3 valem 30 pontos. Depois, mais 3 perguntas valendo 50 pontos. E observe que primeiro as perguntas fáceis, depois algumas intermediárias, e daí a pouco a coisa fica um pouco mais difícil. E a última pergunta, valendo 100 pontos, é com certeza a pergunta mais difícil. Mas você vai tirar de letra isso. Vamos então entrar nessa brincadeira gostosa que está proposta para nós aqui, já com a nossa primeira pergunta. Então, mostre que sabe quantas pragas foram enviadas ao Egito. Será que você sabe quantas pragas foram enviadas ao Egito? A primeira opção, 7 pragas. A segunda opção, 12 pragas. A terceira opção, 10 pragas. E a quarta opção, 4 pragas. Tempo na tela para você pensar e refletir aí sobre quantas pragas foram enviadas ao Egito. Você vai acertar essa? Essa é bem fácil. E a resposta certa, se você foi na opção 3, 10 pragas, você acertou em cheio. Meus parabéns e você pontua então 10 pontos aqui no nosso game Mostre que Sabe. A nossa segunda pergunta então já está na tela. Na transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? Você se lembra deste evento lá nos evangelhos? Então, quem apareceu ao lado de Jesus ali no Monte da Transfiguração? Enoque e Elias? 2. Moisés e Enoque? 3. Melquisedeque e Elias? E 4. Moisés e Elias. Essa pergunta também vale 10 pontos e o tempo está na tela aí para você pensar e refletir sobre esta pergunta. E a resposta é correta. Eu tenho certeza que você acertou essa. A referência bíblica está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3, Moisés e Elias. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Essa também vale 10 pontos. E a pergunta é: quem a Bíblia diz que foi o pior rei de Israel? Esta é a pergunta número 3. E as opções: Manassés, a opção 2, Saul, a opção 3, Acabe, ou a opção 4, Davi. Tempo na tela para você pensar e refletir sobre esta pergunta. E a resposta é Acabe. Se você abrir a sua Bíblia aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 33, você encontra esta afirmação. Nós sabemos que Manassés foi um péssimo rei também, mas este governara o reino do sul, Judá. E Saul também não tem nada de bom, né? Mas este personagem aqui é, sem dúvida nenhuma, o rei Acabe. Vamos então para a nossa quarta pergunta. E essa quarta pergunta já vale 30 pontos. Então, quando você for pontuando, se você errou alguma anterior, você consegue ir aí buscando novamente essa pontuação. Então, mostra que sabe quais são os evangelhos sinóticos. A opção 1, Lucas, João e Mateus. Mateus, Marcos e Lucas. 3, todos os evangelhos. Ou apenas a opção 4, Lucas e João. Tempo na tela para sua reflexão.
E a resposta correta é para você que marcou a segunda opção, Mateus, Marcos e Lucas. E os evangelhos sinóticos são justamente chamados sinóticos porque possuem muitas narrativas semelhantes com pontos de vistas semelhantes, ou seja, com a mesma ótica. Por esta razão são chamados evangelhos sinóticos. A quinta pergunta, valendo 30 pontos. Quanto tempo os filhos de Israel habitaram no Egito? Pai, essa é bem fácil também, hein? A primeira opção, 40 anos. A segunda opção, 490. Ou a terceira opção, 430. Ou a última opção, 120 anos. Você sabe? Então mostre que sabe. O tempo está na tela aí para a sua reflexão. Quanto tempo será, hein, que os filhos de Israel viveram no Egito? É uma pergunta muito boa essa. E parabéns para você que foi na terceira opção, 430 anos. Êxodo capítulo 12, versículo 40, lhe apresenta esta verdade. Vamos para a nossa sexta pergunta, que vale também 30 pontos. Do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços. Mostre que sabe, então, o nome do segundo rio. A primeira opção, Abana. A segunda opção, Jordão. A terceira opção, Gion. E a quarta opção, o rio Eufrates. Será que você sabe? Tempo na tela para você pensar, refletir. Se você precisar de mais tempo, dê um pause no vídeo e não pesquise, apenas reflita, vai para a Bíblia e me traga a resposta. E a resposta correta é a opção 3. 4 rios, né? Agora deste rio que nascia no Éden, que irrigava o jardim, agora nós temos o rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. E o segundo rio, o segundo nome é o rio Gion. Gênesis capítulo 2, versículo 13, nos apresenta esta confirmação. Agora, as perguntas valem 50 pontos. Veja, 50 pontos é a pergunta 7, a 8 e a 9. Então, mostre que sabe qual o nome dado por Raquel ao seu segundo filho. Esta é a pergunta de número 7. A primeira opção, José. A segunda opção, Gedidias. A terceira opção, Efraim. E a quarta opção, Benoni. Você sabe? Tempo na tela para você refletir. Pastor, essa é difícil, hein? Será mesmo? Daqui a pouco você descobre. E a resposta correta está em Gênesis, capítulo 35, versículo 18. Benoni, Raquel expirando, dá nome à criança de Benoni e o seu pai Jacó chama o menino de Benjamim. Então esta é a sétima pergunta que valia 50 pontos. E a oitava pergunta é a seguinte: qual evangelista dá nome ao servo que teve sua orelha decepada por Pedro? Será que algum evangelista menciona? É claro que menciona, mas qual evangelista menciona? Seria Mateus a opção 1? A segunda opção, Marcos? A terceira opção, Lucas? Ou a quarta opção, João? Será que algum deles narraram? Então pensa aí e me traga a resposta, por gentileza. E a resposta correta está justamente no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. E João é o evangelista que vai dar nome a Malco, que teve a sua orelha decepada pelo apóstolo Pedro. A nona pergunta valendo 9 pontos. Aliás, 50 pontos. Essa é a nona pergunta que vale 50 pontos. Mostre que sabe um outro nome para o mar da Galileia. Gente, será que existe? Então mostre que sabe. A primeira opção, Lago de Genezaré. A segunda opção, Mar de Quinerete. A terceira opção, Mar de Tiberíades. E a quarta opção, todas as opções acima.
Vamos pensar um pouquinho. Lago de Genezaré, Mar de Quinerete. E aí, será que o Mar da Galileia pode também ter um outro nome? Qual seria? Ou seriam todos esses nomes aí, hein? E a resposta certa é a opção 4, todos acima. Como assim, pastor? Exatamente, todos acima. O Rio Jordão nasce lá no sopé do Monte Hermon e vem descendo, serpenteando, forma um lago menor em proporção, chamado Águas de Meron, continua descendo, serpenteando até formar justamente o grande Mar da Galileia, que também é conhecido como Lago de Genezaré, como Mar de Quinerete e também como Mar de Tiberíades. Então, se você optou pela quarta opção, meus parabéns, você acertou em cheio e pontua 50 pontos. E agora a nossa 10ª pergunta. Você errou alguma anteriormente? Não deixe de comentar a sua pontuação e de compartilhar este game bíblico aí com todos os jovens da sua igreja, na sua classe, entre família. Olha, é muito bom, lúdico, é glorioso esse jogo. Então venha comigo para esta 10ª pergunta e essa vale 100 pontos. Se você errou alguma, agora você tira de letra e ainda pontua muito. Então a pergunta é: em Atenas, onde Paulo foi levado para falar sobre Jesus Cristo? A primeira opção, ele foi levado ao anfiteatro. A segunda opção, ao Areópago. A terceira opção, ao Monte Olimpo. E a quarta opção, no Partenon. Qual seria o lugar onde Paulo foi levado para falar sobre Cristo? Tempo na tela. 10 segundos para você pensar e me dar a resposta certa, ok? Anfiteatro. E a resposta certa. Parabéns para você que respondeu a opção 2. A opção 2 é a resposta correta. E você pontua 100 pontos. A referência bíblica está em Atos capítulo 17, versículo 19. E se você ficou até aqui, se você fez as 10 perguntas, não saia sem comentar a sua pontuação aí, por favor. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, nos ajude a alcançar alguns likes aqui para que possamos produzir o 5º episódio do seu Mostre que Sabe. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz. Até a próxima.